Olá, eu sou Eliette Gouveia, eu sou pedagoga, artista plástica e arteterapeuta. E vim hoje conversar um pouquinho aqui sobre as mandalas. Vocês estão vendo muitas mandalas aqui atrás, muitos trabalhos diferentes. As mandalas são riquíssimas, né? No seu contexto. Mas, na realidade, o que são mandalas, né? São esses enfeites? São estruturas que a gente faz para fazer bonito, para enfeitar a casa? As mandalas nada mais são do que ferramentas de cura, né? Um símbolo da espiritualidade. Aí, para a gente entender um pouco sobre mandalas, a gente tem que voltar na história lá atrás, na época dos hindus e dos budistas, né? Que eles utilizavam as mandalas como ferramenta de meditação. A palavra mandala é uma adaptação do sânscrito, que é esse idioma antigo, e que significa círculo. Significa círculo ou espaço mágico. Em diversas religiões na história da humanidade ela foi utilizada. Sempre o homem procurou estruturas circulares em volta dele para se aproveitar, para se apropriar, tanto no início de construção das casas, como das cavernas, como da fogueira, como das construções pequenas que eles faziam, até chegar na construção e na invenção da primeira roda redonda, né? Que possibilitou o movimento e toda a transformação mundial. Na realidade, o círculo sempre esteve presente na vida do homem. Sempre foi de muita importância na vida do homem. E a gente não se dá conta disso no dia a dia. A palavra mandala e o símbolo de uma mandala, ela não remete a religião nenhuma. Não é uma religião pagã, não é um símbolo pagão e não é uma coisa que está ligada diretamente à religião. A mandala, ela começou a ser utilizada nas práticas hinduístas, né? Porque lá eles se apropriavam muito da meditação. Os budistas também, por causa disso, eles conseguiram trazer para perto deles esse tipo de meditação, que são as mandalas. As mandalas são campos vibracionais, como todo círculo. Todo círculo, ele não exclui, ele inclui. Ele está dentro, ele põe para dentro, ele segura, ele aconchega. Eu sempre falo que a primeira mandala que a gente conhece é o útero da mãe. É a mandala mais perfeita, é a mandala que a gente primeiro inicia o conhecimento. É lá que a gente recebe tudo para depois ir para o mundo. O símbolo do círculo da mandala, ele tem 3 estruturas básicas. Eu estou mostrando aqui na imagem para vocês o círculo, né? O centro de qualquer mandala é a figura de Deus, é a figura da existência suprema, da energia. Cada religião coloca de um modo, cada estudo coloca de um modo, ou Deus, ou energia suprema, ou o poder, seja como for concebido, é a energia maior, a energia de criação, a energia de vida, né? Esse centro da mandala é de onde tudo começa, da onde explode a energia. Então o centro da mandala, ele é sempre muito importante. O espaço interior da mandala, ele é um espaço sagrado. Isso a gente já percebia nas culturas antigas, onde eles determinavam centros para fazer as orações,
muitas vezes marcando na terra, na areia, os indígenas, os povos antigos, os maias, os incas, eles utilizavam formações de pedras em círculos, né, para delimitar uma área de proteção em volta daquela energia, onde nada que está externo poderia acessar, que é o profano. O profano também não é no sentido religioso, é tudo aquilo que você não quer na sua vida, no seu campo vibracional no momento. Então, a estrutura da mandala é esta. O estudo, que a gente teria que ficar aqui um dia para falar sobre isso, seria essa estrutura. Essa linha em volta, que seria a circunferência do círculo, né, é o cosmos, que é a união de Deus, tudo que eu sou e tudo que eu não sou. Então a mandala é o círculo perfeito. Na geometria também, o círculo é a imagem de uma figura perfeita, né? Não há outra igual, geometricamente falando. Todo círculo ele exerce, independente se a gente quiser, independente se eu for lá estimular, ele por si, ele cria uma energia, um campo vibracional que se expande e que trabalha com essa energia, né? Esse círculo de campo vibracional, ele tende a ser trabalhado, quando ser trabalhado, trazer harmonia, concentração, foco, a concentração inconsciente. Quando você está visualizando essas mandalas, se você ficar olhando por um certo tempo, cada vez que você olhar, viram coisas diferentes para você. Inconscientemente, as coisas vão vindo à tona, né? A meditação, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente, sobre a meditação com mandalas, né? E um processo de autocura. Quando eu falo cura, não é de uma doença, eu quebrei meu pé, vou olhar uma mandala e vou ficar curada, não. É um processo interno, de limpeza interna, de energia interna, no qual, se eu conseguir utilizar essa ferramenta de maneira adequada, eu posso acessar esta cura pessoal minha. A cura que às vezes eu não consigo com um tratamento convencional, né? Não só nas doenças emocionais, psicológicas, como as físicas, muitas vezes, né? Já tem muitos relatos a respeito. Mas a mandala, como é que ela surgiu assim do nada? Fizeram um círculo, resolveram que aquilo ali ia ser um símbolo? Não. A mandala já existia antes da gente existir. Antes das consciências se formarem, já existiam essas mandalas. Como? Né? Porque ela tem uma estrutura geométrica, como eu falei no começo. Ela tem simetria, ela tem uma base, ela é dividida em bases, vocês podem ver aqui, ela é toda geometricamente calculada. Não só essas, como as desenhadas, como as esculpidas, qualquer tipo de mandala. Ela é geométrica. Se ela é geométrica, ela me remete a um pensamento. Tudo no mundo é geometria e matemática. Ah, mas como? É a tal da geometria sagrada, que daria mais uma semana falando aqui, né? Tudo que existe visível ou invisível aos nossos olhos no planeta é geométrico, é uma geometria. E essa geometria que ninguém construiu, não é um prédio, não é uma estrutura, ela é a geometria sagrada. A geometria sagrada, ela está em tudo, né? Já dizia o Platão que Deus é o grande geômetra, ou seja, aquele responsável pela geometria. Deus geometriza sem cessar, tudo que ele faz é estritamente calculado geometricamente. Por toda parte existe geometria. Isso é uma frase que eu gosto muito, por isso eu deixo aqui para reflexão. Tudo é geometria. Então como é que a gente vai provar isso, né? E aí foram feitas pesquisas e questões matemáticas e físicas até que provam a geometria sagrada. A geometria está em tudo, na natureza, nos seres vivos, né? Em tudo que a gente
pode conhecer tem geometria. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens da geometria sagrada, como que tudo é perfeitinho. Aqui, olha, uma mandala, que é um limão. Poderia ser uma laranja também, a mesma estrutura geométrica. Isto aqui é uma mandala. Aqui nós temos um kiwi. O kiwi, numa estrutura geometricamente calculada. Ninguém fez. Nas flores também. A geometria está em tudo. Tudo é geométrico. Aqui a primeira mandala que eu falei, né? Seria considerado o útero da mãe, seria considerada essa geometria. O floco de neve também tem uma estrutura geométrica. As teias de aranha. O nosso olho. Um ninho. Colmeias. O casco de uma tartaruga. As conchas. Uma bactéria. Sistema solar. Nosso planeta. Aqui, o espaço. Uma galáxia. E até quem a gente não gostaria que tivesse. O nosso inimigo atual, coronavírus. Tudo na natureza é feito a partir da geometria. E os elementos da geometria sagrada são dois grandes elementos. O primeiro elemento é a espiral áurea, ou a geometria Fibonacci. Não sei se alguém já ouviu falar, que é a espiral perfeita. A sequência numérica de Fibonacci, ela equivale à soma dos dois números anteriores dá o terceiro. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, e assim por diante. E ela forma uma espiral perfeita. Fibonacci, quando fez essa estrutura, foi estudando a própria natureza, tá? As conchas, as flores, os elementos principalmente oceânicos, né, que muitos têm essa estrutura, e as estruturas microscópicas a maioria tem. As nossas células, os nossos micro-organismos, o nosso sangue, tudo relaciona essa estrutura Fibonacci. Também isso aqui teria muito que ser falado, mas não há tempo. Outra estrutura seria esta aqui. Esta pequena estrutura, que é chamada Vesica Piscis, ou bexiga de peixe. Essa estrutura, ela deu origem a este desenho aqui, que é utilizado em muitas atividades, é feito a flor da vida, chamada de flor da vida. É o padrão do nosso DNA, de todas as nossas células. Nesta flor da vida está contido toda a geometria sagrada. Então, quando a gente olha ela de perto, a flor da vida, um módulo dessa flor da vida, que seria aqui, ó, duas dessa daqui, a gente consegue ver tudo o que existe em questão de geometria, a que a gente estuda. Na flor da vida está impresso tudo. E qual é a diferença disso estar aparecendo ou não? Cada forma, cada tipo de forma, ela exerce um poder vibracional no nosso campo energético, na nossa aura, no ambiente. Quando essas formas são combinadas com um propósito,
elas são uma ferramenta de ampliação ou de redução de campo energético. Então, a gente ter o conhecimento da geometria sagrada na hora de trabalhar com mandalas é de suma importância. Onde aparecem essas ferramentas? Onde já foram usadas, né? Na arte, a gente chega aqui com Leonardo da Vinci, foi o precursor do uso da geometria em tudo que ele fez. Aqui a estrutura geométrica Mona Lisa, o homem vitruviano, a cabala com a Merkaba, na própria árvore da vida, né? A cabala usa muito a parte mandálica. Os chakras são estruturas mandálicas. O Feng Shui tem aqui o Bagua, que é uma estrutura mandálica. Na cura quântica também você utiliza símbolos que são mandálicos. O Reiki tem milhares de símbolos em qualquer modalidade de Reiki que são estruturas mandálicas. Astrologia, o próprio zodíaco é uma mandala. A estrutura das constelações de cada signo do zodíaco forma um desenho da própria geometria sagrada. E aqui nós temos, para ir mais longe, os cropped circles, que são aqueles círculos que foram muitas vezes encontrados em fazendas, em plantações, que são atribuídos aos seres extraterrenos, né? Que com suas naves fazem essas formas. Talvez a maior evidência da geometria sagrada, que ela não é característica apenas do ser humano daqui do planeta Terra, né? Em outros locais, em outros planetas, em outras atmosferas também já tudo que existe é geometria sagrada, né? Aí a gente fica pensando, bom, se cada forma emite um padrão vibracional, tudo isso aqui está vibrando, né? E cada forma tem uma vibração específica. Nós temos o círculo, que significa Deus, o céu, o todo. Aquilo tudo está aqui dentro. Não há nada fora disso, né? Seria a simbologia do círculo no uso da mandala. Cada círculo, cada forma circular que vocês veem aqui, significa o todo. O Deus no sentido não religioso, o Deus no sentido de o construtor de tudo, o provedor de tudo. Quando você tem uma forma quadrada, você tem o que? A parte material. Faltou um L aqui. Matéria, ação, poder, plano terrestre. Quando você utiliza formas quadradas, você está trabalhando alguma questão ligada ao seu corpo, à sua casa, a seu físico, questões de saúde, a questões terrenas, aos quatro lados, a parte concreta, mas que te coloca em ação para algum ato, para alguma transformação. Gente, isso aqui é bem resumido, tá? Teria que estudar cada forma profundamente. Quando você parte para o triângulo, seria uma união entre o quadrado e o círculo, né? Muitos símbolos religiosos têm o triângulo dentro de um quadrado, o triângulo dentro de um círculo. O triângulo é o homem, né, em busca do lado espiritual, a união com Deus, a união divina, ou com os deuses, ou com suas entidades, ou com o que acredite. Então, a partir do momento que você trabalha um triângulo, você percebe que está se esperando uma conexão. O triângulo, ele puxa uma conexão justamente da Santíssima Trindade. Também na religião se fala disso, que o triângulo, ele puxa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? No caso aqui, nas formas geométricas, na geometria sagrada, quando você encontra formas triangulares, geralmente se remete à busca espiritual, ao pedido de conexão. Outra forma interessante, nós temos mais duas aqui para falar, seria o pentágono.
O pentágono, ele na realidade, ele pode ser considerado como um quadrado mais um triângulo, ou 2 triângulos imperfeitos, né? 3 triângulos na realidade. Então ele é uma soma de formas. O pentágono, pra gente, né, quando é pequeno, quando a gente estuda na arte educação e na arte terapia, a criança que desenha a casa sempre como um pentágono. Então, assim, é um símbolo muito eficiente da leveza, da liberdade e da alegria, né? É um símbolo que é a terra, a parte básica do quadrado aqui, e associa com a do triângulo. Então ela faz essa união perfeita de cima e de baixo. E na realidade é quando você está pensando e agindo, não é você ficar parado. Então há um movimento nesse pentágono, né? Quando você chega aqui no hexágono, que são os 6 lados, aí sim seria uma busca espiritual de um grupo, ou uma família, ou um grupo de pessoas, ou de amigos. Quando você quer trabalhar, por exemplo, você tem um problema num grupo de trabalho e você quer harmonizar, você pode trabalhar com esta forma. Essa forma é específica para grupos, né? Isso falando bem raso, né? Quando você tem uma estrela, qualquer tipo de polígono estrelado numa mandala, a estrela de 5 pontas, ela quer dizer qualquer ligação alquímica. O que é isso? É qualquer ligação mágica. Então, assim, eu quero acessar um portal, eu quero acessar um deus, eu quero acessar uma entidade, eu posso utilizar. Claro que eu posso acessar o bem e o mal. O símbolo é símbolo. Ele não é nem bom nem ruim. A intenção que você coloca no símbolo, aí sim, ela é boa ou ruim. A estrela de 5 pontas, ela é essa ligação mágica, né? Mágica no sentido de fé, de se buscar, de ir a ação de fazer algo numa ligação espiritual. Já a de 6 pontas é a estrela de Davi. Eu tenho uma aqui, ó, estrela de Davi. A estrela de Davi, quando você confecciona, ou você desenha, ou você faz uma estrela de Davi, seria a fé, significa a fé, questões ligadas à fé, à religião específica. Religião vem de religar, ligar-se novamente com alguém. Então você, até no logotipo, às vezes, de algumas religiões, tem a estrela, né? Estrela de Davi ou a estrela de 5 pontas, mas geralmente a de 6 permanece, que é a estrela que nos indica que ali está tendo uma ligação espiritual, cósmica, xamânica, ou o que você queira dizer, porque cada religião se remete à sua energia específica máxima. Essas formas, quando combinadas entre si, elas são uma bomba de energia, né? Quando você combina várias formas, por exemplo, formas florais, formas de estrela, formas quadrado, forma triângulo. Aqui tem um pequenininho que tem o Antakarana aqui do Reiki. Então, assim, as formas, quando elas são combinadas com um sentido, elas abrem um portal. Isso é fato, já foi provado cientificamente. Quando você abre esse portal energético, você se religa com algo. Então, se eu quiser fazer uma mandala para uma coisa específica, com uma intenção, eu posso. Mas se eu fizer por fazer, eu também vou ter uma intenção inconsciente dessa ligação. Antigamente, até na magia negra, se utilizava os símbolos, as mandalas e tudo aquilo que se queria atingir, muito com os pentagramas, né, que são as estrelas dentro de vários círculos, ou de quadrados, ou de triângulos. Tem várias formas, né, que não tem como eu falar tudo aqui agora. Mas assim, as formas antigas do mal, como diziam, né, da magia negra, das sombras,
também exercem a função, a mesma função. Só que ao você não liga no 110, você liga no 220, né? Seria uma conexão com o endereço certo. Então, o importante é saber essa direção que você quer dar. Isso em tudo, né? Isso na oração, isso no passe, isso no reiki, isso nas terapias alternativas, qualquer uma delas, a intenção que você coloca é aquela que vai funcionar. Portanto, a gente chega à conclusão que o quê? Que a única coisa que importa é nosso pensamento, é a nossa cabeça, né? E o conhecimento é tudo, né? Estudar muito, porque a gente não fica robotizado. Você fica sabendo sobre, você não é levado pela turma, né? Aquela turma que pensa igual. Então, quando você estuda, você adquire o conhecimento suficiente para que você não erre mais, né? E não faça os mesmos erros que você talvez tenha feito na sua vida. Conhecimento e foco. Foco no bem, naquilo que você quer, né? Para levar a sua vida adiante. Quando você começa a estudar a parte de geometria sagrada, muita coisa se abre assim no conhecimento da gente, né? É muito gostoso essa parte de conexão com o mundo. Outra coisa que a gente tem que ficar e que dá para ver bem aqui atrás são as cores, né? As cores na mandala, ela é muito importante, porque ela é visual, né? Ah, mas e se a pessoa é um deficiente visual? Existem formas na arte terapia que a gente trabalha com as mandalas de texturas, né? E para cada textura uma energia. Então você pode trabalhar com grãos, com pedras, com elementos da natureza, com contas, com miçangas. E a função da cor você vai dar na textura. Então uma cor, por exemplo, vermelho, um vermelho que é paixão, coragem, força, fartura, motivação, ação, você pode dar com a textura de uma semente rústica ou pedaços de madeira, textura áspera, que é a que causa a sensação de incômodo para você se movimentar. É aquela que dá o start. Então, existem possibilidades de todas as pessoas realizarem mandalas, tanto com deficiências ou não, né? Porque a geometria sagrada continua dentro do organismo dela, continua dentro dela e ela pode participar disso. Mas as cores, para quem enxerga, é muito importante. Porque quando você faz a meditação com a mandala, você observando as cores, você não precisa da intenção. Por exemplo, com certeza vocês olhando aqui há alguma preferida. Se fosse para escolher uma para vocês, com certeza vocês iam bater o olho aqui, iam falar, eu gostei mais daquela. Por que gostou mais daquela? Ai, porque aquelas cores, aquela forma, olha aquela forma. Então isso que chama atenção é o que a gente precisa, é o que aquilo lá dentro da gente fala. As cores são muito importantes. Eu vou falar um pouco a coisa das cores aqui, porque seria um capítulo à parte. Vermelho, o pink, que é o rosa, que traz o amor incondicional, que também é trabalhado no chakra. O chakra coronário também utiliza, né? Os chakras são cores também. O laranja, que é entusiasmo, interação, alegria, a parte de alimentação, a parte de busca, né? Aqui como ó, laranja é uma busca espiritual, com a estrela de Davi, né? Ligada à terra, que é aqui o marrom. Então ali foi plasmado algo que está funcionando. E quando a gente faz a mandala, a gente programa ela para funcionar por um determinado tempo ou por uma determinada função. E ela fica funcionando sozinha. O verde cura, o verde harmonia, o verde é um recomeço, é a natureza, é a saúde física do corpo, também do chakra coronário, da cura. A cor da cura a gente trabalha muito o crescimento, um crescimento pessoal, né, mais ligado ao físico e pessoal, emocional. Temos o amarelo, que é otimismo, é foco, é o sol, é também uma parte da alegria. O amarelo também é uma cor que, se ele não é bem combinada, ele pode trazer uma tristeza, uma depressão. Então o amarelo ele tem que ser focado
sempre na capacidade positiva, porque cada cor ela tem o seu lado positivo e negativo. Então, assim, o vermelho, ele me traz a ação, ele me traz a motivação, ele me traz a busca, mas ele me traz a agressividade, ele me traz a busca por briga, por intriga. Então, quando a gente faz essas combinações, a gente tem que casar as cores para que não haja esse problema. Já outras cores que nos fazem o uso das mandalas são 3 especificamente. O primeiro uso é o estético, né? A gente gosta, é assim que todo mundo entra em conexão com a mandala. Você vê um quadro, você vê uma exposição, você vê em algum lugar, aquilo te chama atenção. Eu sempre falo que ninguém aprende a fazer mandala, a gente relembra a fazer mandala, porque elas fazem parte de tudo que tem na gente. Então a gente não, na realidade a gente não aprende nada, a gente só relembra como faz, nessas estruturas. E aí a técnica, óbvio, em arte que você utiliza, em mosaico, em desenho, em bordado, em fios, em seja lá o tipo que você escolher. O uso estético, geralmente ele é inconsciente, ele vem pelo gostar, pelo olhar, por aquilo que você foi atraído. Você foi atraído por aquilo e você quer. Então você procura, gosta, vai lá e compra. Ai, que bonito, é um quadro. Assim como a arte, né? Que você geralmente compra com os olhos. A arte. Depois vem o místico, o uso místico da mandala, que é esse que a gente estava falando agora, que seriam rituais ligados a deuses, ao misticismo, ao esoterismo, onde você utiliza as formas geométricas, os campos magnéticos, os materiais, porque muitas vezes você pode incrustar metais, você pode incrustar cristais, você pode utilizar técnicas para ampliar o poder desses símbolos. Então o uso místico, né? Então o uso estético, que é praticamente inconsciente e de ímpeto, você vai, ai que lindo, olha que lindo colar, esse aqui é feito de mandala, olha que bonito, tá, onde você comprou, eu quero um igual. Por quê? Porque aquilo te atraiu, né? Outra seria pelo místico, você está num ritual, você está numa religião, você está estudando algo, uma cabala, por exemplo, você vê os símbolos e você os utiliza. Então ali você está utilizando somente com foco místico. Ou você tem o foco terapêutico, que é esse que eu uso na minha área de arte terapia. É você trabalhar a arte através de alguma ferramenta que te possa buscar o eu. E aí a gente se remete à história novamente de quando essas mandalas foram trazidas para o Ocidente. Porque há milênios elas são usadas no Oriente. Como que elas chegaram aqui? Foi através de um psicanalista, o Jung. Ele foi muito importante porque ele conheceu as mandalas, ele estudou as mandalas e toda a simbologia das formas, das cores das mandalas, e ele começou não só a ele utilizar, como a utilizar nos pacientes dele. Essas formas, essas combinações, essas formas traziam para ele informações inconscientes que nem a própria psicanálise estava conseguindo utilizar. Foi uma ferramenta que acrescentou à psicanálise, assim como outras diversas ferramentas, o acesso a coisas inconscientes que a pessoa com problemas psiquiátricos graves não conseguia expor. Outra pessoa muito importante aqui, que inclusive é muito legal de falar dela, porque brasileira, né, é a doutora Nise da Silveira. Ela era uma psiquiatra também renomada, conceituada, e ela conseguiu, numa época onde a mulher quase não conseguia falar, numa época em que a mulher não tinha tanto poder de voz assim, ela já era psiquiatra, que era uma área onde quase não existiam as mulheres psiquiatras, todos os psiquiatras geralmente eram do sexo masculino, né? Já menosprezavam por ela ser mulher, e além de tudo, ela quis tirar aquelas
aquelas pessoas daqueles infernos que eram os manicômios, que eram os tratamentos de eletrochoque, que eram os tratamentos agressivos, que eram os tratamentos somente com medicação e totalmente invasivos. E a Nise, ela começou a pesquisar alternativas pela arte. Vim dessa ideia por causa de um paciente, na realidade, que queria desenhar e era proibido disso. E ela começou a perceber um padrão que se tinha, um padrão de desenho que se tinha mandálico em pacientes de mesma patologia. E ela começou a catalogar isso. Inclusive essas obras são expostas no Museu do Inconsciente. Isso dá para acessar virtualmente e tudo, é muito interessante. Como os pacientes totalmente fora da sua consciência, às vezes não sabendo nem comer, nem seu nome, nem nada, eles conseguiam acessar recursos internos iguais ao do outro que ele nem sabia que existia, com formas idênticas e padrões idênticos. E isso começou a ser estudado. E ela foi pesquisar, e ela conheceu o trabalho do Jung, e eles começaram a se corresponder, né? Ele no consultório, atendendo os pacientes, e ela no ateliê terapêutico. Então essa história é muito interessante. Quem não viu o filme, Nise da Silveira, que foi com a Glória Pires, eu convido a assistir, porque é muito bom o filme. Quando essa terapia foi trazida para cá, ela foi estudada de modo profundo por Jung, né? E tem muita bibliografia sobre isso. Então ela trouxe muito acesso às coisas que são inconscientes mesmo pra gente, né? Isso, na arte-terapia, a gente trabalha no ateliê terapêutico com a cura através da arte. E a mandala, pra mim, eu sempre gostei, eu sempre fui atraída pelas mandalas, pra mim é um recurso que eu gosto de usar. E por que esse tipo de mandalas? Que eu trabalho de lã, porque eu gosto muito de tecelagem, né? Daria um outro vídeo sobre os fios que movem nossa vida, né? No uso de mandalas, a gente tem como integrar diversos tipos de terapia no uso com a mandala. Como eles são símbolos universais, são símbolos que todas as terapias utilizam de um modo ou de outro, como eu mostrei naquela foto sobre o Reiki, a Cabala, os chakras, a arte, né? A própria mandala, até a comunicação extraterrestre, Feng Shui e muitas outras que aqui eu nem coloquei, né? Essas terapias, quando elas se integram, elas ganham força, elas ganham maior poder de assertividade. Então, se eu estou trabalhando em arte-terapia com mandala e eu associo uma outra técnica, uma outra modalidade de manipulação de energia, eu posso ganhar mais força naquilo ali. Então, por exemplo, se a mandala é uma ferramenta e ela é uma autoterapia, porque quando você faz a mandala na arte-terapia, você não trabalha a mandala estética. Não é como você está fazendo uma aula de crochê. Por exemplo, você aprende os pontos, você faz uma blusa, você aprende os pontos, você faz uma bolsa. Você aprende a tecer para você fazer os símbolos que vão te propiciar algo. E ao mesmo tempo, na questão terapêutica de arte, você aprende uma coisa estética também, né? Mas o que é interessante na confecção de mandalas? Porque muita gente como eu, principalmente eu que sou muito ativa, né? Assim, tenho dificuldade de me focar numa coisa só, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu fui procurar meditação, não dava, para mim era para me matar, né? Porque você fica ali na meditação, você tem que esvaziar o seu pensamento, e o meu era bombardeado o tempo todo. O que eu descobri? Que quando eu faço algo com as minhas mãos, eu esvazio a cabeça. Isso é meu, é meu. Tem gente que prefere ficar observando a natureza ali, focando.
O meu foco maior é quando eu foco com as minhas mãos. Então, esse tipo de meditação é uma meditação ativa, né? Existe a meditação passiva, que é aquela meditação que você foca na respiração, você geralmente está de olho fechado, com o corpo, sentindo o corpo, você está ali tomando consciência de quem você é, que para mim não funciona bem, porque eu viajo, né? O meu pensamento, ele é muito hiperativo. Então, assim, o que eu me dei bem? Na meditação ativa. Quando eu tô pintando, quando eu tô esculpindo, quando eu tô fazendo mandala, quando eu tô na natureza, eu medito numa meditação ativa. Essa meditação ativa, somada às cores, às formas, a intenção que você coloca naquilo, né? E aos arquétipos inconscientes que você coloca, são os inconscientes coletivos chamados, né? Eles todos levam à cura. Quando eu falo a cura, não é milagroso, é uma cura trabalhada, é uma cura que você busca dia a dia trabalhar essa cura. Isso que vocês estão vendo aqui é o meu processo de quarentena, né? Então, assim, quando eu vi que ia me causar algum tipo de ansiedade, eu comecei a fazer. E eu fui fazendo e tô fazendo. Eu comecei num ritmo de uma por dia, depois foi espaçando e depois eu fui me aliviando. As coisas dentro foram se harmonizando. E isso é muito importante, porque nem todo mundo consegue ter a concentração suficiente para meditar parado, né? Principalmente as pessoas que têm casos de síndrome do pânico, depressão, elas não conseguem ter foco. E se você trabalha com a arte, aquilo puxa imediatamente a pessoa para o estético. Outra ferramenta que eu gosto de utilizar, até porque eu tenho o conhecimento básico disso, é o Reiki. O reikiano, ele é um canal de energia. A mandala é uma ferramenta de energia. Se eu pegar essa ferramenta e este reikiano canalizar na mandala com uma intenção, essa energia, com foco, determinação, isso vai se tornar um portal de energia para o que eu quero. A gente sabe que a gente coexiste no tempo e espaço, né? O que eu sou hoje, eu estou sendo amanhã, eu estou sendo ontem e eu estou sendo sabe-se lá quando. Então, assim, como a gente coexiste nessas realidades, esse portal que eu estou abrindo, ele pode curar coisas anteriores que existiram lá no passado, quando nem eu era eu. Ele pode curar coisas lá no futuro, onde eu ainda não sou. Então, assim, é muito interessante quando você começa a estudar isso. O Reiki, ele potencializa. E pelo Reiki, eu posso programar a minha mandala para funcionar naquele momento. Como um aparelho, como um relógio, como uma bússola, ele pode ser trabalhado. Aromaterapia e florais, outra terapia maravilhosa. Quando você trabalha com a mandala, existe um processo inicial que você trabalha. Eu gosto de ser com aromas. Então, você canaliza com aroma adequado. Você pode aromatizar o ambiente, ou o próprio fio, ou a própria mandala no processo de confecção, e a energia também será ampliada. Os florais, eles geralmente são associados a essa terapia da mandala, a mandala terapia, quando o resultado físico não está sendo suficiente. Então, eu tenho um problema muito sério, eu preciso de auxílio maior. Então, eu associo o floral para aquele problema específico. O floral também é muito importante. E os cristais? Os cristais são seres vivos, né? Já se foi provado isso. Totalmente geométricos. A estrutura de um cristal, ele é uma estrutura da geometria sagrada pura. E aí, você olha para ele e ele automaticamente já está te fazendo um bem ou um mal, né? O cristal também pode ser programado. Você pode programar um cristal para uma certa coisa. Você pode associar o cristal, por exemplo, acoplando ele na própria mandala, num centro, para trabalhar, ou qualquer outra pedra, uma ametista, uma ágata, né, uma hematita, uma turmalina, para proteção. Você pode associar as pedras
a essa mandala para que elas fiquem vibrando ali sempre. Ou você pode trabalhar com o cristal na confecção da mandala, no ritual do processo, ou você pode trabalhar no final da mandala, né? O cristal, além de ele potencializar esse portal, ele traz harmonia para a mandala. Ele harmoniza, ele ancora a mandala na terra. Porque o cristal, ele é uma rocha, ele é uma pedra, ele vem do chão. Então ele consegue, como se você visualizasse um balão, aqueles balões de viajar, é a mandala, e aquele peso que ancora no chão. Então ele não só vai para o espaço, a energia que você canaliza, ela está aterrada também, pé no chão. O cristal é quando você precisa resolver um problema, mas você não pode depender só do que está lá em cima. Você tem que resolver aqui também. Então o cristal, ele aterra você para você resolver isso. E ele também faz uma reestruturação energética no nosso campo magnético e na aura da própria mandala, que também tem. A cromoterapia é uma das que a gente mais usa, né? Porque a própria cromoterapia, que vem lá da antiguidade, do Egito, já se era utilizada as cores, né, como cura, ela traz um equilíbrio bioenergético também, do corpo e da aura e dos nossos 7 corpos. Então, assim, a cor, ela é diretamente ligada à mandala terapia, né? E quando ela é utilizada, a cor, com um nível intuitivo, que você não sabe o que significa e vai automaticamente escolhendo as cores para usar, a cromoterapia funciona num nível energético muito bom, como fonte de energia. Você ficar visualizando uma certa cor por um tempo te causa uma sensação e te faz um bem ou não, né? Então, a cromoterapia, ela é muito associada à mandala, né? Porque você, mesmo que trabalhe só com fios brancos e pretos, você está causando uma energia da cor, né? E é muito interessante isso. A mandala, eu poderia ficar aqui um ano falando sobre elas, né? Que não iria acabar o assunto. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu sei, né? Que é pouco, né? Para vocês. Espero que a gente possa se reencontrar em outros momentos. Espero que vocês tenham gostado da minha galeria aqui. E eu queria propor rapidinho um exercício, quem quiser estiver disponível a fazer, de como a gente pode usar a mandala agora para um encerramento e um relaxamento. Então eu gostaria que vocês olhassem. Nós vamos trabalhar com essa mandala aqui, de centro circular, tá? E nós vamos começar primeiro fechando os nossos olhos, tá? E nós vamos fazer 3 respirações profundas, limpando os pensamentos da nossa cabeça, tá? Quando eu pedir para abrir os olhos após as respirações, vocês já vão estar visualizando essa mandala. E vocês só vão ouvindo aquilo que eu falar, tá? Quem quiser tentar. Então, fechando os nossos olhos, limpa os pensamentos da sua cabeça e vamos fazer as 3 respirações. Inspirando e expirando. Outra vez. Mais uma vez. Agora vocês vão abrindo os olhos lentamente, focando no centro da mandala. E aos poucos, vocês vão deixando o olhar viajar por essas formas. Viajar por todos os cantinhos, olhando bem as cores, as formas, olhando com intenção, percebendo o belo. Como são simétricas as formas, como são proporcionais.
E nesse momento, perceber que tudo na vida tem dois lados, o que você vê e aquele que você não vê. Você pode anotar num papel, nesse momento, as sensações que você teve, as emoções que te proporcionaram, se lembrou alguma lembrança, se a cor foi agradável, se não foi, se você teve alguma intenção ou não na hora de ver essa mandala. Né? Eu não tenho mais tempo para ficar aqui fazendo a atividade, mas esse seria um pequeno relaxamento, uma meditação mandálica. Quero aqui agradecer a vocês, tá? De estarem aqui me ouvindo. Muita gratidão. Estou disponível para quem precisar saber mais sobre as mandalas. Gostaria muito de poder falar ao vivo com vocês. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa de bom para vocês. Assim como eu também sou muito apaixonada por todas essas mandalas. Eu espero que elas tragam para vocês o pouco que trouxe para mim de paz, de saúde, de harmonia, e que nós juntos possamos um dia confeccionar uma mandala dessas. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.